Olá, estamos de volta. Muito obrigado porque você está aí com a gente acompanhando o seu programa. Olha, eu estou cheio dos brindes aqui. Em primeiro lugar, eu quero mostrar então o CD que a gente divulgou aí durante toda a semana, esse CD lançamento do Grupo Arte Trio, o CD Hinos. Então você tinha que responder a pergunta de ontem, que foi quando foi lançado o primeiro CD e também o nome. Ano e nome do lançamento do primeiro CD. Quem vai levar o CD para casa, a nossa produção ainda foi boazinha demais, resolveu sortear dois. Resolveu sortear um para quem participou pelo Twitter e outro para quem participou pelo Facebook. Então, Face, Marcel Felipe, você que vai levar para casa o CD do Arte Trio. Então, por favor, manda uma mensagem para a gente com seu endereço para a gente conseguir mandar o CD para você, tá bom? E pelo Twitter foi o Felipe Moura. Olha, o Marcel Felipe e o Felipe Moura. Coincidência aí. Manda mensagem também em inbox, tá bom? Com seu endereço completo. Qual que é a resposta, ano e nome do lançamento do CD do Arte Trio? Amor e Graça, é isso? Em 98. Amor e Graça, o primeiro CD do Arte Trio, e foi lançado em 98. Bom, sobre o próximo brinde eu já converso daqui a pouco, porque a gente está falando hoje aqui no seu programa sobre as pessoas com uma idade já bastante madura no mercado de trabalho. E eu estou recebendo aqui o Minoru Ueda. Muito obrigado, Minoru, pela sua presença. O Minoru, ele tem a formação em conhecimento neuroassociativo pela Academia de Líderes e Treinadores, a Matrix University. Ele é professor convidado da Fundação Instituto de Administração, a USP, palestrante no tema de inteligência emocional, na USP também. Bom, e aí deixa eu mostrar esse livro que mostro aqui, né? O Minoru tem, que é o nosso brinde de hoje. Você que participar com a gente na nossa enquete vai poder levar para casa esse presente de repente, hein? A gente vai fazer o sorteio daqui a pouco. Existe limite de idade para estar no mercado de trabalho? Essa é a nossa pergunta e aí vai fazendo a sua contribuição que a gente quer trazer aqui para a nossa conversa. Minoru, cada vez a gente tem as pessoas com uma idade mais avançada no mercado de trabalho. Acredito que isso é uma consequência de que as pessoas elas estão tendo mais longevidade, né? E estão tendo mais qualidade de vida. Isso é bom para o mercado de trabalho? Excelente pergunta. Wagner, eu acredito o seguinte, que todo esse fenômeno é por conta do nosso prazo de validade aqui. Uhum. Nosso prazo de validade aumentou. Então, culturalmente, nós éramos um país jovem. E hoje nós fomos impactados, né, por todo esse fenômeno de qualidade de vida e permitiu que o ser humano hoje aqui vivesse mais. Mas isso não é um fenômeno só do Brasil, já é um fenômeno que existe mundial. Então eu acredito que esse tema é bacana porque é um tema efervescente, novo, e nós brasileiros precisamos conhecer um pouco mais as ferramentas. É isso que acho que nós conversaremos bastante, porque são os dois lados. É o lado da empresa e o lado do profissional. Isso que eu acho que são três lados. Porque assim, tem o lado da empresa, né? O lado do chefe, como ele vai se comportar com isso. Tem o lado dessa pessoa mais experiente e tem o lado do jovem que vai entrar no mercado de trabalho e vai lidar com a pessoa mais experiente e também, ao mesmo tempo, ele está buscando seu espaço no mercado. Sim. E aí eu acredito que existam alguns conflitos que possam acontecer, né? Excelente. Isso é interessante, porque se nós observarmos, os jovens também envelhecerão. Então, se a gente começar a perceber, e eu falo muito, né, nos diálogos que a gente tem ou em sala de aula ou nas empresas, que é necessário esse diálogo entre as gerações. É fatal que sempre existiu esse conflito de gerações. Mas como a longevidade aumentou, nós temos várias gerações conversando no mesmo ambiente. Exatamente. Eu não estou falando só no ambiente de empresa, estou falando no ambiente também social, da residência. Nós temos hoje o bisavô, ou até o tataravô, e outras gerações, e nós temos lá o neto ou bisneto. E esse diálogo é necessário para que você observe o seguinte. Primeiro, eu já fui assim, ou eu serei assim. E nessa proposta de eu já fui assim ou eu serei assim, é interessante a gente desenvolver uma competência que a gente fala
que é uma competência emocional, que é a empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque, lógico, a questão técnica é importante, tudo isso, mas essa questão mais emocional, mais relacional é importante, porque os conflitos é inerente do ser humano. Eu acho interessante isso, dessas gerações que realmente estão conversando muito hoje. A gente tem vós com cara de mães, né? E mães com cara de irmãs. Coisa que no passado era muito diferente. Uma mulher de 40 e poucos anos, 50 anos, já tinha aquela carinha de vovó. Hoje é completamente diferente, né? E isso está dentro do mercado de trabalho também. E eu acho que os jovens eles podem aproveitar essa experiência de quem está no mercado há bastante tempo para, inclusive, aprenderem. Sim, interessante, Fábio, porque se nós observarmos, eu sempre achava, quando eu era garoto, e talvez você, puxa vida, uma pessoa de 40 anos, eu acho que vai ficar, né, ver o meu pai, né? Por quê? Porque o modelo mental, quando eu falo modelo mental, é o que eu percebo do mundo e eu tomo as conclusões. Então, se nós percebermos, não tem aquela famosa frase, a vida começa aos 40? Essa é uma propaganda extremamente enganosa hoje, como você falou. Hoje nós temos cinquentonas com cara de 30, ou com rosto de 30, e principalmente com mentalidade de 30. Exatamente. Ou de 20. E o contrário também é verdadeiro. Nós temos jovens, entre aspas, de 20 e 30, com mentalidade de 60. Qual é o recorte aí? Onde a gente começa a observar esse filtro? Na aprendizagem. O quanto eu tenho oportunidades de aprender. O quanto o meu copo está vazio, ou minha xícara está vazia, para eu aprender. Então, nesse processo que a gente observa de pessoas com 40 anos, esse modelo de aposentadoria que nós tínhamos até uma década atrás, da década de 90, as pessoas pensavam o seguinte, ainda algumas pessoas pensam, o dia que eu aposentar, eu vou fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Na realidade, duas questões importantes. A sua aposentadoria provavelmente mudou e todo esse processo legal. E segundo, você viverá mais tempo, de repente, para ter segunda, terceira, quarta carreira. E isso é interessante, porque o jovem também é necessário, nesse diálogo, observar o quanto que ele possa aprender. Porque culturalmente, nós ocidentais, nós achamos que nós não temos nada a aprender com os mais idosos. A gente não tem um respeito com os mais idosos. É impressionante isso. E eu acho uma coisa que assim, né, a figura do Papai Noel é tão forte naquela época do Natal, tem um apelo comercial tão grande. Mas a gente, mesmo com uma figura tão conhecida e uma figura tão amada, a gente não consegue emplacar um respeito aos mais velhos com as gerações mais novas, né? Sabe por quê, Wagner? Porque nós éramos uma nação, um país jovem. Então, o fato de você... A gente não está acostumado com a figura do mais velho. Com a figura do mais velho. Para você ter uma ideia, eu sou de origem japonesa, meus avós são japoneses, e no Japão, no mês de setembro, se comemora o Dia do Idoso. E, a partir da década de 60, tornou-se um feriado nacional. Então, esse é o modelo. Como que a gente consegue, então, desenvolver esse processo? Eu observo, por exemplo, até muitas colônias, não apenas japonesas, mas principalmente as europeias, essas culturas mais experientes, que têm uma história, você observa de sentar com o seu avô, ou de sentar com a pessoa mais velha, e ela falar sobre a tradição da família, mostrar as fotos. Esse é um exercício que é necessário que a gente faça no processo de casa, né? Não deixar os idosos ao Deus dará, né? E esse é um diálogo, por quê? Porque como nós somos um país que está envelhecendo, você até fez esse recorte no início do programa, nós observamos que essa pessoa não é um estorvo, e sim possui um conhecimento. E hoje a gente vive essa gestão do conhecimento, se fala, se propaga. Então, aí você que está aí com 50 ou 60, eu realizei recentemente uma palestra onde 60% das pessoas eram pessoas com mais de 60 anos. Era uma empresa e tal, e vários profissionais, executivos vieram com lágrimas nos olhos dizendo assim, Ueda, você permitiu eu olhar um outro lado. Por quê? Se nós observarmos o conhecimento, esse conhecimento é carregado de experiência, não apenas o conhecimento tecnológico, quer dizer, quando eu falo não apenas, o conhecimento tecnológico é importante. Então esse diálogo, o jovem com conhecimento tecnológico e o pessoal mais experiente com esse conhecimento
que a gente chama tecnicamente de tácito, aquilo que não é possível colocar no papel. Essa experiência, esse know-how. É mais ou menos assim. É quando a minha mãe falava assim, olha, sai, leva o guarda-chuva, vai chover. Ou então, antes da minha filha nascer, eu falava assim, o dia que você for pai, você vai entender. É esse conhecimento. Ó, a gente tem muita coisa para conversar, a nossa conversa vai longe aqui, a gente ainda vai abordar também esse outro lado, né? Como é que essa pessoa mais velha no mercado de trabalho também pode buscar a contribuição dos jovens. E vamos conversar sobre técnicas, sobre várias dicas de como a pessoa experiente se comportar no mercado de trabalho. Não sai daí, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já.